mas é interessante. Vamos aprendendo com tudo isso. Solicito, então, agora o companheiro Valdir, do protocolo. E como é que você vai fazer esse protocolo aí, Valdir? Vou tentar aqui de novo, presidente. Vamos lá. Bom, primeiramente, boa noite a todos, aos nossos convidados, os nossos governadores presentes aqui. Muito obrigado pela presença. Marcelo, nosso orador de hoje aí, vai dar uma palestra para a gente. Bom, companheiros e companheiras, visitantes, nosso presidente Oshima hoje vai fazer as honras aí, porque nosso presidente Henrique está com as tarefas aí, com a esposa de 9 meses, não vai poder nos brindar com a sua presença hoje. Então, o trabalho do protocolo hoje era esse. Passando aqui agora para o nosso presidente de novo. Boa noite a todos. Obrigado, Valdir. Peço agora ao companheiro Sidney, nosso secretário, que faça o expediente da secretaria. Por favor, Sidney. Boa noite, presidente Oshima, companheiros, todos os convidados, governadores, muito boa noite. Faço agora o expediente da semana. Dia 7 de março, às 19 horas, teremos online, 4430, estranho, mas... Sidney, o áudio está meio estranho, está pipocando. Para os demais, está tudo bem? Não está, né? A Ana e o Aureli falaram que não. Tem algum problema com o áudio aí, Sidney? Melhorou agora o áudio? Estão ouvindo bem? Tá, ok. Agora sim. Tá. Então, estou retomando agora. Dia 7 de maio, às 19 horas, o Rotary Club convida para a live Casos André Luiz, onde eles irão falar sobre a instituição, que hoje conta com, atende mais de 1.700 pacientes e tem um custo de 9.500 milhões por mês. Então, dia 7 de maio, às 19 horas, depois eu passo pelo grupo do WhatsApp o convite, que vai ser uma reunião online. O Rotary Club de Carapicuíba convida para o dia 5 de maio, hoje, a palestra com Edson Cunha Borcato sobre a história e o objetivo do Rotary Internacional. Uma reunião online pelo Zoom também. E o Rotary Club São Paulo Tatuapé comunica que as reuniões online deles estão sendo realizadas pelo Zoom todas as primeiras e terceiras terças-feiras do mês. Então, toda a primeira terça-feira do mês e a terceira terça-feira do mês, a partir das 20h30, eles realizam a reunião online. Esses são a agenda da semana. Uma boa noite. Obrigado, secretário Sidney. Gostaria agora, Valdir, que alguns recados gerais, e como você e o Silvio, que comandaram aí a arrecadação de alimentos lá do supermercado X, teve outro supermercado ou foi só o X? Eu não estou agora certo se foi só o X. Supermercado X, mas... supermercado Lopes. Lopes, perfeito. Eu não tinha certeza do Lopes. Então, Valdir, eu gostaria que você colocasse aos companheiros, aos visitantes, o que foi feito não só nesse último final de semana, mas também no fim de semana anterior, por favor. Ok, presidente. Bom, a organização, na verdade, esse final de semana ficou, assim, eu, o Sidney e o Silvio, né? Agradecer mais uma vez sempre o Sidney aí, que é um cara que está levando aí muitas coisas nas costas, e parabenizado pelo trabalho, mais uma vez, que não dá para deixar de falar, né? Presidente, a gente, esse final de semana, teve mais uma ação aí nos mercados, né? Tivemos uma arrecadação muito boa, acima de 1.000 quilos de alimento. Nós já conseguimos entregar mais de 240 cestas básicas, além de mais de 200 quilos de alimento para cozinhas que fazem alimentação para moradores de rua.
Temos lá hoje no Roda Center 53 cestas prontas e falta pouco para chegar em mais 100 cestas. Nossa campanha ela vai acontecer no próximo novo. Não sabemos ainda quais os mercados, mas vamos trabalhar. Estamos também com caixas para arrecadação de alimento em quase todos os condomínios dos companheiros aí. Eu tenho aqui no meu, o Paulo tem na casa no dele lá, o Elis, mais alguns companheiros têm. O Sidney também levou umas 3, 4 caixas para amigos também aí. Então a campanha está assim a todas, estamos bem entusiasmados com a campanha. Como eu falei no grupo de WhatsApp hoje, infelizmente, né, porque nosso clube tem muitas ações, tem muitas coisas legais, né, que nem a corrida, festa japonesa, um monte de ações que nós temos, só que nesse momento a arrecadação de alimentos é o nosso maior projeto. Então, mais uma vez aqui, agradecer a todos os companheiros, a todos que estão nos ajudando e vamos continuar. A nossa ideia é pelo menos 1.000 cestas, né? Atingimos aí 25% por enquanto. Vamos tentar atingir nosso objetivo total. Então é isso, presidente. Tá mudo, presidente. Voltou? Pronto. Obrigado, companheiro Valdir, por mais uma vez estar à frente dessa empreitada do Rotary Clube de Guarulhos. E apenas para esclarecimento, talvez os convidados do clube não saibam, os acima de 60, né, Ana Aureli, estão dispensados dessa empreitada exatamente por questões da idade, tá? Mas realmente essa turma jovem trabalha por vários de nós, né, Ana? Só temos a agradecer e parabenizar o que vocês estão fazendo em prol da comunidade, em prol das pessoas carentes, né? Já existe, talvez você tenha falado, não prestei atenção, Valdir, já existe uma destinação desses alimentos arrecadados para quem que a gente vai destinar especificamente, ou ainda não está definido essa questão? Boa observação, presidente. Nós temos 30 e poucas entidades que nós vamos destinar essas doações. Nós começamos efetivamente com a comunidade de São Rafael, né, que nós sempre estamos ali atendendo eles. Então, nós vamos destinar 360 cestas para eles. Então, são 120 cestas por mês, né? Já fizemos a primeira entrega, vamos fazer a segunda agora semana que vem, graças a Deus. E mais, também tem as outras entidades que a ACE tem cadastrada lá com eles. E acho que é bem efetivo você entregar para a entidade, né? E a entidade leva para a família que mais precisa. Se você ir para uma comunidade, abrir o porta-malas e sair entregando cesta básica, muita gente ali que nem precisa, às vezes, vai ter 2, 3 cestas numa quinzena, enquanto outra família vai faltar. Então, nós tomamos cuidado com isso, estamos sendo bem efetivos. Então, nós estamos entregando para entidades e essas entidades entregam diretamente para as famílias. Excelente, companheiro Valdir. Eu só queria colocar aqui que eu identifiquei aqui o Ivair Bertolucci. Ivair, seja bem-vindo. Gostaria que você se apresentasse, por favor. Boa noite a todos, tudo bem? Bom, eu sou mais um que estou confinado aqui no home office, tá? Bom e velho home office. Vou me apresentar a vocês, meu nome é Ivair, eu tenho 42 anos, eu já fui rotariano durante 8 anos, eu sou de Minas e estou morando em Guarulhos. Minha esposa é concursada aqui, trabalha na prefeitura e a gente acabou vindo para cá por conta desse concurso. Como eu tenho facilidades com mobilidade por conta da profissão, fica mais fácil. Eu sou gerente de projetos lá no Santander, minha área de marketing, purista, né? Projetos grandes de marketing, a gente que demanda os afazeres aí para as agências de publicidade que nos atendem.
e TDWA e afins, né? E eu tô confinado, então assim, 60 dias fechado no prédio, atendendo, o máximo que eu faço é descer o lixo com o maior prazer do mundo. Portanto, infelizmente, né? Mas é por uma boa causa, a gente sabe que é o que a gente persegue aí, é o fim dessa loucura toda aí que está atingindo todo mundo. O clube que eu fiz parte é em Cambuí, Minas, eu sou de lá, tá? O distrito lá é 4.560, eu fui diretor de Fundação Rotária lá durante 6 anos. Então, os projetos que a gente conseguia aí, principalmente na questão da polio e tal, mas os projetos que a gente conseguia para a PAID lá, que era o maior beneficiário nosso, passavam pelas verbas que a gente almejava aí através da Fundação Rotária e angariava através dela, portanto. Então, é isso. É um prazer imenso para mim estar entre vocês. Eu estou longe do Rotary há um bom tempo por conta de trabalho, eu trabalho demais e como bom doente eu adoro o que eu faço, então é pior, né? Então eu estava sentindo muita falta dessa questão social, a gente em uma situação ou outra acaba fazendo aí pontualmente e individualmente, mas não é o que atende o coração da gente quando a gente tem uma roda dentada no peito, né? É complicado isso. Então, eu agradeço demais a atenção de todos vocês, principalmente pela receptividade. Prazer muito mais nosso, viu, Ivair? Seja muito bem-vindo. Pelo menos agora Obrigado. Você já encontrou um programa às terças-feiras à noite, tá? Enquanto a gente não se conhece presencialmente, claro, né? Vamos batendo um papo aí virtualmente, trocando ideia, falando aí com a galera. E como você é um rotariano adormecido, vamos dizer assim, né? Então, você já sabe o que existe em nossos corações, tá certo? Então, seja muito bem-vindo. Quero colocar aqui também, nós que agradecemos, o companheiro Aureli, que está ali junto com a Ana, que a gente tinha mudado. Boa noite, Aureli, tudo bem aí? Beleza? Também o companheiro, cadê? Jefferson, né? Jefferson. O Douglas está sempre escondidinho, mas tudo bem. O Daí também. Esqueci mais de alguém? Não, esqueci, foram todos, né? Sim, o Bruninho. Bruno já tinha falado dele, mas agora mostrou as caras, né, Bruno? Beleza, gostei do seu fundo aí, viu, Bruno? Gostei do fundo aí, muito bom. Próxima vez eu vou colocar um fundo parecido também, viu? Mas vamos continuar aqui chegamos então nas palestras. Estamos no horário, né, secretário? Beleza. No horário. Paraguaçu eu falei também, viu, Pará? Estamos aí, né, Paraguá? Tudo bem? Douglas agora... Então tá bom, Douglas também apareceu, beleza. Eu vou pedir agora, vamos à parte nobre da nossa reunião de hoje, com a palestra do Dr. Marcelo Colaprieto Rodrigues. Acertei o Colaprieto, Marcelo? Colapietro Rodrigues. Seja muito bem-vindo, doutor Marcelo. A gente já bateu um papo aí antes, já nos deu uma aulinha aí sobre a parte trabalhista, mas agora você vai falar oficialmente, né? Antes de você iniciar a sua palestra, Marcelo, eu gostaria que o Paulo Guzzo, nosso companheiro, e que é muito amigo seu e que nos sugeriu a sua palestra, fizesse a sua apresentação. Paulão, por favor. Boa noite a todos, boa noite convidados, companheiros rotarianos. Hoje, presidente Oshima, né? Eu quero dar um alô para o presidente, que apesar de eu ser jovem, mas eu sou muito da parte do risco. Então, eu tenho que ficar enturmado e preso, confinado aqui. O Ivair falou do lixo com satisfação, nem o lixo eu consigo levar, porque não me deixam, felizmente. Né? Mas está sendo um momento atípico, diferente, que todos nós, eu acredito que daqui para frente todos vão repensar muito em como conduzir, como seguir à frente. Bom, eu quero apresentar Marcelo, um grande amigo, né, advogado também. Nós temos aí uma amizade, não muito tempo, mas uma amizade que percebemos ser sólida. A esposa dele, a Carla, também é uma pessoa magnífica. As filhas dele, tem uma família espetacular. Marcelo
Colapietro Rodrigues é sócio do Shimabukuro, você me corrija se eu falar errado, Shimabukuro e Colapietro Advogados. Ele é especialista em Direito do Trabalho pela PUC, Pontifícia Universidade Católica. Ele foi homenageado com a insígnia da Ordem Sergipana do Mérito Trabalhista, em grau grande oficial do TRT da 20ª região. Portanto, ele conhecedor pleno da área trabalhista, uma pessoa que, apesar de ser advogado, que me instrui bastante também, quando eu tenho alguma dúvida no direito do trabalho, porque não é a minha área, mas é uma pessoa que tem muito a agregar e com certeza vai explanar muito bem essas mudanças que estão acontecendo nesse momento. Seja bem-vindo, Marcelo. Obrigado, Paulo. Obrigado pelas palavras. Por favor, Marcelo. Posso? Obrigado. Obrigado, presidente. Em primeiro lugar, eu só tenho a agradecer a todos que estão aqui prestigiando. Para mim é um motivo de muito orgulho. Quero agradecer ao Paulo Guzzo pelo carinho e respeito, por esse pouco tempo que ele fala, gira em torno de uns 8 anos que nós nos conhecemos já. E nesses 8 anos passamos por algumas poucas e boas que só faz a amizade fortalecer realmente. É uma pessoa de coração enorme, tanto que nem cabe no peito esse coração aí, né, Paulo? Não, mas tanto é que ele tá com os dias contados, né? É isso aí, porque não cabe tanto no seu peito. Vou fazer uma funilaria nele. Bom, brincadeiras à parte, mais uma vez eu agradeço. Como eu estava batendo um papo antes da gente conversar, de começar, eu morei durante muitos anos em Guarulhos. Foram 20 anos que eu morei em Guarulhos e eu pude de perto perceber o trabalho que o Rotary faz. Minha esposa estudou no Colégio Rio Branco, aqui em São Paulo, também na Fundação dos Rotarianos, então para mim é muito orgulho poder bater um papo com vocês aqui, porque longe de mim dar uma palestra para vocês, é um bate-papo informal, é um tema, embora recente, mas muito delicado e extenso, e eu prometo ser o mais objetivo possível, até para poder abrir para as questões, que eu acho que as questões, a gente vai sanar muitas dúvidas aí de todos que estão presentes. Tá? Hoje a gente vai falar sobre as mudanças trabalhistas de um modo geral, face a essa pandemia da Covid-19. Né? Esse é um momento, particularmente, que eu entendo extremamente angustiante, um momento que nos revela enormes desafios, porque no nosso histórico mais recente, nós não passamos por isso, nós não temos histórico efetivo de passagem por um problema tão sério quanto a esse. Eu me refiro até desde, por exemplo, da CLT, né, da Consolidação das Leis Trabalhistas, que é de 1940. Então, desde então, nós não passamos por não temos uma experiência, né, desde aquela época até hoje, numa pandemia desse sentido. E óbvio que a legislação brasileira, ela é muito engessada em alguns pontos, ela teve que ser modificada muito rapidamente para que pudesse, ao menos, adequar de uma forma menos, me permite essa palavra, menos pior aqui para o trabalhador e para o empregador também. Então, nós não temos muita legislação específica sobre o tema, né? Efetivamente, a nossa mais antiga legislação que trata sobre a Covid-19 é a Lei 13.979, que ela, pasmem, é de 6/2/2020, ou seja, essa lei tem 3 meses de vigência, né? E ela foi editada, efetivamente, para o enfrentamento da emergência, especificamente para que houvesse a retirada de brasileiros de Wuhan, quando surgiu aquele foco primeiro foco conhecido, efetivamente, da Covid-19. E lá, nessa legislação, por não ser tão mais específica quanto a isso e não em aspectos trabalhistas, ela só tem um aspecto efetivo quando ela fala do direito do trabalho, que é o artigo 3, parágrafo 3º, que ela justifica a possibilidade de falta ao trabalho para aqueles acometidos pela doença. Vou tomar a liberdade de ler para vocês. A Lei 13.979, ela fala o seguinte:
Parágrafo 3º, será considerado falta justificada ao serviço público ou à atividade laboral privada o período de ausência decorrente das medidas previstas nesse artigo, né? Então, ou seja, naquela oportunidade, você só dava a justificativa de falta para aqueles efetivamente que tivessem acometido pela doença, né? Então, não havia até então uma noção do que talvez por um problema interno do Brasil, uma noção do que seria essa pandemia, certo? E futuramente houve também o decreto legislativo número 6, que ele também é extremamente recente, ele é de março de 2020. Esse sim reconheceu o estado de calamidade pública e, feito isso, ele abriu a oportunidade para que a União editasse outras normas, seja de aspecto de medidas provisórias, seja normas no âmbito municipais ou estaduais, tá? Então, a princípio, tanto a Lei 13.979 quanto o Decreto Legislativo número 6 eram as duas únicas fontes legislativas federais, né? E por si só elas deram base para as medidas provisórias e leis que nós temos hoje, tá? Mas isso, no início, causou muito tumulto. Por exemplo, nós temos hoje em dia há leis municipais, como em Guarulhos, por exemplo, que só pode o transporte público, por exemplo, é obrigatória a utilização de máscara. Aqui em São Paulo também, de forma um pouco mais recente, também teve essa mesma obrigatoriedade, mas isso teve um embate muito grande entre estados, municípios e União, né? Então, para sanar essa briga, essa contenda que teve, o STF foi chamado para tentar resolver. E numa decisão do STF, aí sim ele autorizou estados e municípios a legislarem, né? Então, nesse sentido... Oi? Então, ele autorizou estados e municípios a legislarem, ou seja, criar normativas próprias para evitar a disseminação da doença e o aumento da curva, tá? Mas essas legislações não necessariamente foram para o âmbito trabalhista, tá? Então, com base nessas duas legislações, há exatamente 3 medidas provisórias que elas se destacam, né? Então, eu acho que basicamente, deixa eu falar sobre essas 3 medidas provisórias. Elas são extensas, eu pontuei algumas, eu separei alguns pontos para a gente tratar aqui, e efetivamente essas 3 medidas provisórias são a 927, e a 936 e a 944. Tá? Há mais de 25 medidas provisórias desde março para cá, né? Então, essas 3 efetivamente que interessam para a gente no aspecto trabalhista. As medidas provisórias 927 e 936, efetivamente elas têm o escopo delas como a preservação de emprego e renda, né? Já a medida 944, em que pese ter um viés também de preservação, mas ela concede créditos aos empresários que tiverem alguns requisitos para que haja o pagamento de salário por um determinado período, tá, de seus colaboradores. Então, de um modo geral, todas as medidas provisórias que tiveram um aspecto trabalhista, elas privilegiaram a negociação, seja individual, seja coletiva. E aqui é um ponto importante, porque a nossa Constituição Federal, ela sempre fala que é cláusula pétrea, ou seja, ela não pode ser modificada por medida provisória, e efetivamente, quando acabar a pandemia, quando o decreto número 6 ele for revogado por término da pandemia, as medidas provisórias por si só também cairão, porque isso é uma determinação que já consta nelas, tá? E o que elas fazem? A Constituição Federal é muito clara no sentido de que a negociação, por exemplo, de redução de salário e jornada, ela tem essa possibilidade, está no artigo 7º da Constituição Federal, desde que haja uma negociação coletiva, né? Ao passo que a medida provisória, ela privilegiou em alguns pontos a negociação individual, ou seja, empregado-empregador, tá? Em detrimento do sindicato, apenas colocando como requisito a obrigatoriedade de que essa negociação fosse encaminhada para o sindicato para que eles tivessem conhecimento da negociação entre as partes, tá? E também que houvesse o cadastro no site do Ministério do Emprego, certo? Isso foi um grande embate por ações de inconstitucionalidade perante o STF, porque os sindicatos, alguns partidos políticos
falavam em nome de sindicatos que tais medidas provisórias afrontavam a Constituição Federal e elas não teriam valor jurídico algum. Certo? Então, num primeiro momento, o STF, na ação direta de inconstitucionalidade número 6363, ele declarou expressamente, foi por maioria de 7 votos a 3, a possibilidade da negociação individual e apenas com a comunicação do sindicato. Então, nesse ponto, né, houve uma ressalva muito importante para aqueles que fizeram a negociação direta com os seus colaboradores, desde que respeitados alguns requisitos que eu vou tomar liberdade daqui a pouco de passar para vocês. Tá? Em que pese isso, a gente estava até batendo um papo antes do início, efetivamente, da nossa conversa agora, há muitos juízes que entendem que, mesmo com essa declaração do STF, esse tipo de medida provisória é inconstitucional, né? Porque, de fato, a redução salarial ela seria uma cláusula pétrea e não poderia ser modificada, mesmo que de forma transitória. Porque aí a tese deles que seria um estado de exceção e a Constituição Federal não permite esse estado de exceção. Então, se amanhã tivesse um outro tipo de problema de trabalho, a União poderia, outro tipo de problema de saúde, por exemplo, a União poderia criar uma legislação específica para aquele ato, em detrimento da Constituição Federal. Então, essa é uma discussão grande que não será resolvida agora. No primeiro momento, o STF já declarou essa possibilidade, é uma declaração expressa, tá? Não se discutiu efetivamente a constitucionalidade ou não da própria medida provisória, tanto que, em recente julgamento, se não me engano, acho que foi na quinta-feira passada, houve alteração da medida provisória 927 em 2 aspectos, o artigo 29 e o artigo 31, que eu vou tratar especificamente do 29 daqui a pouquinho para vocês. Tá bom? Então, a grosso modo é isso, né? Nós temos hoje as medidas provisórias que podem ser por negociação individual e desde que alguns requisitos. Bom, eu vou entrar aqui especificamente agora na medida provisória 927. A medida provisória 927, ela trouxe, dentre outras possibilidades, que o empregado e empregador negociassem alguns tipos de atos para manutenção do emprego. Por exemplo, teletrabalho, antecipação de férias, férias coletivas, antecipação de feriado, banco de horas e assim sucessivamente. Tá? Esses são os 5 aspectos principais dessa medida provisória 927. Havia no início, que foi até um caso peculiar, que na história jurídica do Brasil nós nunca vimos isso, que tinha o artigo 18 da medida provisória que ele tratava sobre a suspensão do contrato de trabalho, sem qualquer tipo de contrapartida por empregador ou por empregado. Ou seja, o empregador apenas comunicava a ele, faria um aditivo contratual, as partes chegariam num consenso e o contrato de trabalho seria suspenso por um período que as partes estabelecessem sem qualquer tipo de contrapartida. Ou seja, simplesmente suspende, ponto final. Você não paga nem nada mais. Tá? Então, isso teve uma repercussão muito negativa. Houve, a princípio, uma revogação por Twitter, né, por isso que eu falo que nunca teve na história jurídica do Brasil esse tipo de coisa. E na sequência, houve a revogação expressa desse artigo 18 da medida provisória 927. Tá? Então, a redução salarial e a suspensão do contrato ela foi ditada posteriormente para a 936, que a gente vai tratar daqui a pouquinho. Tá bom? De um modo geral, a medida provisória 927, quando ela fala sobre teletrabalho, ela tem algumas características. Tá? A medida provisória não inventou essas 5 condições que nós falamos no começo. Tá? Ela simplesmente tornou mais célere a possibilidade de implementação dessas medidas. Tá? Por exemplo, o teletrabalho, ele deveria ter, esquecendo um pouco a pandemia, ele deveria ter a comunicação para o colaborador, para que ele fosse trabalhar na sua casa, e após o término da pandemia, por exemplo, do teletrabalho, por exemplo, o empregador teria a obrigação de comunicá-lo ao retorno ao trabalho com prazo não inferior a 15 dias. A medida provisória já simplificou isso. Então, enquanto houver a pandemia, se as partes acordarem dessa forma, vale o trabalho remoto,
tá? E assim que acabar, seja a pandemia ou o decreto legislativo número 6 determinar que encerrou o estado de calamidade pública, em até 48 horas o colaborador pode voltar ao trabalho físico da empresa efetivamente, tá? Então, esse tipo de possibilidade de minorar aqui a parte mais, digamos, administrativa do negócio, para que pudesse o colaborador e o empregador terem mais agilidade aí, né, de tomar decisões para a manutenção efetiva do emprego. O mesmo se fala, por exemplo, da antecipação de férias. As férias, elas obrigatoriamente pela CLT, estou esquecendo um pouco a medida provisória, elas têm que ser comunicadas com, no mínimo, 30 dias de antecedência do início do gozo das férias. Então, se eu colocar meu colaborador para gozar as férias de dia, um exemplo qualquer aqui, 10 de maio, dia 10 de junho, eu tenho que obrigatoriamente comunicá-lo até dia 10 de maio, sob pena de nulidade daquela comunicação de férias, tá? E o pagamento das férias, por exemplo, se dá no mínimo 48 horas antes do início do gozo das férias, tá? Então, houve algumas alterações juntamente com um terço constitucional. Dividir o valor das férias por 3, e aí paga-se, agrega-se o valor do salário mais o terço constitucional. Ou seja, com a medida provisória, esses prazos eles foram dirimidos. Hoje, a notificação se dá, dos termos da medida provisória, em até 48 horas. Tá? E o pagamento das férias ele pode ser diferido para o 5º dia útil do mês subsequente ao início do gozo das férias. Vou dar um exemplo aqui, mais uma vez. Então, eu vou iniciar o gozo das férias do colaborador agora. Eu comunico hoje é dia 5. Eu comunico ele que a partir do dia 8, por exemplo. Dia 8 não, porque seria na sexta-feira e tem uma vedação na CLT de início de férias, no mínimo 48 horas antes de um feriado ou final de semana. Então, digamos que eu estabeleça que dia 11, segunda-feira, se me falha a memória, que ele vai iniciar as férias. Então, dia 11 de maio inicia as férias e o empregador tem a possibilidade de pagamento dessas férias até o 5º dia útil do mês subsequente, ou seja, até junho de 2020 pode ocorrer o pagamento dessas férias. Sendo que um terço constitucional ele pode ser pago até 20 de dezembro, que é o prazo de pagamento do 13º salário. Tá? Então, com isso, com essa postergação de pagamento de férias, o que quis pensar o legislador? Eu não preciso desonerar o meu caixa nesse momento. O colaborador vai receber o salário dele no mês corretamente e, no mês subsequente, ele vai receber as férias, como se tivesse fictamente trabalhado aquele período de 30 dias normalmente. Então, nem o colaborador e nem o empresário vão ter o desfalque de caixa naquele momento. Tá? E um outro aspecto importante quanto à antecipação de férias, ela não se destina tão somente para aquele período de férias já que foram completadas os 12 meses, que nós juridicamente chamamos de período aquisitivo. Tá? Ela serve também para aquele período mais curto. Por exemplo, o empregado foi contratado em janeiro e agora em maio o empregador resolve fazer uso da medida provisória 927. Ele não tem o período de 12 meses para gozo de férias. Tá? Ele tem o período de 5 meses efetivo. Com a medida provisória, há a possibilidade de antecipar esses 5 meses, esse proporcional de 5 meses de férias, para que o colaborador goze isso e a empresa tenha um pouco de respiro no caixa dela. Tá? Então, essa é uma peculiaridade muito importante nas férias, que causou, no primeiro momento, uma dúvida muito grande, mas os juízes já vêm entendendo nesse sentido. Eu tenho acompanhado muitas palestras de juízes e tem entendido nesse sentido da possibilidade de antecipação de férias, efetivamente, mesmo que não completada o período aquisitivo de 12 meses, certo? Um outro aspecto da medida provisória 927 ainda são as férias coletivas. As férias coletivas aqui, nós temos, desculpa até a expressão, um balaio de gato que é até difícil de entender. Nós temos hoje 3 tipos de férias coletivas. As férias coletivas previstas na CLT, que havia a possibilidade, que a obrigatoriedade da negociação do sindicato para implementação, umas férias coletivas que após a entrada em vigor da reforma trabalhista,
que é em 2017, que a gente chama vulgarmente de mini férias coletivas, né? Perdão, desculpa, eu estou confundindo com o banco de horas. Eu vou só voltar para férias coletivas aqui e depois eu falo do banco de horas, que são esses 3 aspectos. Quero me desculpar. As férias coletivas aqui, nesse caso, elas precisariam efetivamente do aval do sindicato também, nesse sentido, e a comunicação para o Ministério Público, do Ministério do Trabalho, para que, com um período de 15 dias de antecedência também, para que tivesse validade. Tá? Isso foi suprimido, basta em 48 horas você criar as férias coletivas. Tá? Então, isso são as férias. Agora eu vou voltar para o banco de horas, peço uma vez perdão. O banco de horas, nós temos três bancos de horas aqui. Né? O que está na CLT, que fala da obrigatoriedade do sindicato, né? Uma assembleia tem que ser por um acordo coletivo. O mini banco de horas, que é após a reforma trabalhista, que é de 2017, que ela tem uns requisitos mais simples, que, por exemplo, a compensação em até 30 dias, dentro do próprio mês, o acordo individual. E nós temos agora o banco de horas da medida provisória 927. Esse banco de horas ele é um pouco mais amplo, porque ele fala da possibilidade de compensar os horários que foram trabalhados por até 18 meses, né? 180 dias da 1 ano e meio, efetivamente. Então, esse banco de horas também é por acordo individual, ou seja, empregado, empregador, não tem necessidade de, segundo a medida provisória, de participação do sindicato, e ele pode ser aglutinado inúmeras horas aqui, dentre as horas que você pode colocar o colaborador, por exemplo, em recesso em casa, e ele recebendo efetivamente o salário, sem diminuição de horas nem de salário, e ele vai ter, por exemplo, por dia 8 horas de débito em relação à empresa. Então, vai ser colocada numa conta corrente, digamos assim, e isso vai ser depois, futuramente, paulatinamente pago, entre aspas, né, pago pelo empregado ao colaborador, ao empregador, com horas de trabalho limitadas sempre a 2 horas extras por dia. Então, se o colaborador tiver 10 horas de débito para com a empresa, ele terá no mínimo esses 5 dias para poder pagar esse período. Não pode pagar as 10 no mesmo dia, a não ser que ele trabalhe efetivamente num sábado, que não seja jornada dele normal de trabalho, ou no domingo, por algum motivo qualquer, e aí sim esse horário pode ser elastecido. Mas se houver uma jornada de no mínimo 8 horas diárias, você não pode acrescer mais do que 2 horas por dia. Tá? E por fim, nessa medida 927, teve também antecipação de feriados, também é uma possibilidade, mediante acordo individual das partes, principalmente se esses feriados forem feriados religiosos, tá? É de bom tom que seja sempre escrito para que documentado para que ambas as partes tiveram a vontade ali de negociar antecipação. Ou seja, então nós vamos dar um exemplo aqui, o feriado de 7 de setembro. Então eu dou hoje o gozo de 2 dias, por exemplo, de folga para o colaborador, e no dia 7 de setembro haverá o trabalho normal, sem qualquer tipo de desconto ou pagamento de hora extraordinária naquele momento. Tá? Então, isso, a grosso modo, é a antecipação de feriados. Tá? Então, a gente vai falar sobre a medida provisória 927. Ainda em relação a essa medida, nós temos 2 pontos que é muito importante chamar a atenção. O artigo 29, né, e o artigo 31, que esse é mais amplo, mas efetivamente não atrapalha muito o nosso trabalho, nosso tema aqui, mas o artigo 29 é o mais peculiar. Eu vou ler para vocês aqui da medida provisória. Os casos de contaminação pelo coronavírus, Covid-19, não serão considerados ocupacionais, exceto mediante de comprovação do nexo causal. Essa era a redação original do artigo 29 da medida provisória, que em recente julgamento, se não me engano foi na quinta-feira, já no frigir dos ovos, no final da tarde, o STF entendeu que esse artigo suspender esse artigo porque ele não condizia com as normas de higiene do trabalho e nem com a própria Constituição Federal. Em linhas gerais, até batendo um papo antes de entrar, essa é uma prova muito difícil de fazer, o nexo causal. Né? O que é o nexo causal? É o elo entre o que o colaborador, que o empresário fez e o empregado sofreu ali. Então, nosso caso aqui é efetivamente a pandemia. Né? Como eu posso provar que o colaborador não adquiriu a Covid-19 dentro do meu estabelecimento?
é uma prova extremamente difícil. Eu entendo que ela se aplica efetivamente para médicos, para profissionais da área de saúde, mas não se aplica para os demais profissionais. Vamos dar um exemplo, a gente estava falando antes de iniciar, por exemplo, uma empresa de mecânica. Empresa de mecânica, como é que eu vou dar para eles uma máscara, uma luva de látex, álcool em gel num determinado momento? Então, por ser tão difícil essa prova, o que nós orientamos nossos clientes é no seguinte sentido. Se antecipem, afixem cartazes de como evitar o contato, espirrar, se espirrou, tenta colocar o braço na frente ou de alguma outra forma, não, se possível, utilização de máscaras. E para aquelas empresas que há a possibilidade de trabalhar de outra, por exemplo, com máscara, com látex, façam isso com entrega como se fosse um EPI. Para a área médica, efetivamente, isso é um EPI, mas, por exemplo, para uma área de logística, uma máscara, uma luva não é EPI, um álcool em gel também não é EPI. Mas virou meio que uma moda, o Ministério Público agora notificar as empresas para que haja a entrega desse EPI, entendem isso como EPI. Então, por favor, façam um documento de que foi entregue certas quantidades de EPI para todos os colaboradores de forma individualizada, para que amanhã ou depois algum deles se acometido pela doença, pelo menos há um indício de que a empresa tomou todas as cautelas para que não houvesse a contaminação no local de trabalho, né? Para aquelas pessoas que são empresas de transporte, por exemplo, que há motoristas que tenham que viajar muito, isso é muito mais delicado, porque ele está a trabalho e pode contrair. Então, esse tipo de medida preventiva é muito importante, tá, gente? E outra, eu vou passar bem rapidamente, o artigo 31 também da medida provisória 927, ele também foi suspenso, que ele fala sobre a fiscalização por auditores do Ministério da Economia, fiscais do Trabalho do Ministério da Economia, que estava suspensa a fiscalização, salvo quanto a alguns pontos específicos. Isso caiu por terra, então a fiscalização ela vai ocorrer em todos os sentidos. Por isso que muita gente está recebendo efetivamente as notificações recomendatórias, certo, gente? Então, basicamente, esses são os pontos da medida provisória 936. Eu estou sendo bem objetivo porque ela é muito extensa e quero abrir a oportunidade para que todos depois questionem e a gente bate um papo mais transparente sobre isso, tá? Eu vou entrar também agora na medida provisória 936 e ela fala exatamente de dois tópicos. Ela é sucinta nesse sentido. Ela fala sobre redução proporcional de jornada de trabalho e consequente salário, e a suspensão temporária do contrato de trabalho. Essa medida provisória ela causou muita polêmica, como eu disse, até o próprio STF teve que intervir em certo momento. Tá? Mas a medida provisória, ela criou, nesse caso aqui, para fins de redução de salário, por exemplo, ela criou uma tabela específica de possibilidades de redução. Então, ela criou 25%, 50% e 70% de possibilidade de redução. Na verdade, você pode fazer todo tipo de percentual de redução, tá? Mas esses 3 pontos específicos da medida provisória têm uma razão de ser para o Ministério, porque isso já pode ser colocado diretamente no site do Ministério do Emprego, e em alguns pontos sem a necessidade de interferência sindical, tá? Por exemplo, para aqueles que recebem até R$ 3.135, as 3 faixas de redução, 25, 50 e 70, elas podem ser realizadas de forma individual, ou seja, não precisa a interveniência do sindicato de classe. Tá? Da mesma forma que, se eu optar por uma redução de apenas 25% do salário, isso vale para todas as faixas de renda, do empregado que recebe um salário mínimo ou aquele que recebe 50 mil por mês. Tá? Então, fora isso, aqui tem uma faixa específica, aqueles que recebem de R$ 3.135,01 até R$ 12.202,12, obrigatoriamente passam por sindicato, salvo se essa redução for de 25%. Tá? Se eu optar por uma redução de 50% ou 70% nessa faixa salarial, obrigatoriamente o acordo deve ser coletivo, ou seja, eu preciso acionar o sindicato para que ele marque uma assembleia, seja virtual, seja na sede da empresa, seja na sede do sindicato, para que os colaboradores ali aprovem ou não essa redução salarial. Tá? Então, para essa faixa,
é obrigatório que haja uma assembleia, salvo se for um percentual de 25%. Tá? E por que eu falo que pode negociar em todas as faixas aqui, mas com algumas limitações? Tá? Esses 3 pontos, de 25, 50 e 70, como eu disse, pode ser muito claramente, em certos casos, individual. Qualquer outra faixa, 23, 60, 30%, obrigatoriamente tem que passar pelo sindicato, tem uma legislação, tem a própria medida provisória fala sobre isso. Tá? E esse contrato, essa negociação coletiva, essa negociação individual ou coletiva, se for coletiva, é mais tranquilo no sentido de que eu não preciso me reportar futuramente ao sindicato. Se ela for individual, guardadas as proporções de cada faixa salarial, eu tenho 2 condições a serem feitas aqui. Comunicação ao sindicato e inserção dos dados do colaborador que teve redução de jornada no site do Ministério do Trabalho e do Ministério da Economia. Tá? Se eu não fizer isso em até 10 dias, essas medidas elas perdem a eficácia. E a redução perde a validade e, obviamente, o empregador é obrigado a pagar esse percentual até completar os 100%, seja 75% ou 50% ou 30% aqui, se optar por uma das 3 faixas, certo? Então, a redução proporcional, ela tem essas considerações para todas as empresas, tá? Quando eu passo agora para a suspensão temporária do contrato, que alguns falam que é lockdown, outros falam que não, eu entendo que não é efetivamente um lockdown, porque eu não estou dando ali para ele uma outra contrapartida de férias, de curso, por exemplo, eu entendo que de fato é uma suspensão efetiva daquele contrato. Tá? Então nós temos duas separações aqui. Para aquelas empresas que faturaram até 4.800.000 em 2019 e para aquelas empresas que faturaram acima de 4.800.000. Tá? Mais uma vez, ao mesmo padrão aqui da redução salarial, para aqueles que receberam, as empresas que receberam até 4.800.000, eles podem fazer a suspensão temporária do contrato e os colaboradores, eles recebem 100% do valor correspondente ao seguro-desemprego. Tá? É um valor de correspondência, não que eles receberão o seguro-desemprego efetivamente. Tá? Porque em caso de rescisão contratual, haverá efetivamente no futuro o recebimento do seguro-desemprego normalmente, se não for pedido de demissão e justa causa. Então, aquelas empresas que até 4.800.000, elas podem suspender e o colaborador recebe até 100%. Da mesma forma, aqueles que recebem salário até 3.135, pode ser individual, e aquela faixa de 3.135,01 a 12.202,12, obrigatoriamente também tem que ser por acordo coletivo. Tá? E o superior a isso, efetivamente, desde que possua superior a 12.202,12 e que possua diploma de segundo grau de uma faculdade, também está dispensado de uma negociação através do sindicato. Mas nem tudo são louros, né? Tem o senão dessa história, nós temos que tomar algum tipo de cuidado. A redução proporcional de jornada de salário, ela vale por até 90 dias. E a suspensão por até 60 dias. Então, a suspensão ou a redução, ela não pode ser indefinida. Mas há, contudo, também a estabilidade para o colaborador que teve seu salário reduzido ou sua suspensão do contrato de trabalho. Né? Então, a estabilidade, ela perdura se você fizer como empregador uma redução salarial por até 90 dias, então o empregado vai ter uma estabilidade naquele período de 90 dias e posteriormente por mais 90 dias. Né? Então, se eu opto também por uma redução, por exemplo, de 45 dias, o empregado teria essa estabilidade nos primeiros 45 dias, que é a redução, e proporcionalmente os próximos 45 dias também. Tá? E a própria medida provisória fala que da possibilidade de rescisão contratual nesse período de estabilidade. Se a empresa fizer uso disso, há uma série de multas que serão aplicadas para o empregador que demitiu o empregado que tiver feito uso dessas medidas provisórias. Tá? Então, a grosso modo, são esses 2 pontos da medida provisória 936, elas são bem complexas também. Mais uma vez, como eu disse, eu abro oportunidade assim que terminar para poder que nós possamos fazer questionamentos. Eu vou falar agora, por fim, de uma última medida provisória, que é a medida provisória 944. Essa medida provisória, ela é a questão da distribuição de renda
para as empresas para custeamento de até 2 meses de salário. Tá? Essa linha de crédito ela só pode ser deferida para as empresas com receita bruta até R$360 mil, acima de R$360 mil e inferior a 10 milhões no ano de 2019. Tá? Mas muitos viram essa medida provisória como uma tábua de salvação para pagamento de salário por 2 meses. Só que há algumas, não sei se posso falar como pegadinhas ou requisitos, e me deixa um pouco preocupado. Tá? Alguns requisitos, por exemplo, são básicos, não vejo problema nisso, é a questão de, para aquele banco que eu solicitar uma linha de crédito, o empregado deve receber através de uma conta salário daquela mesma instituição. Tá? E a empresa também não pode estar em débito com o INSS, não pode ter nenhum tipo de débito com o INSS para obter esse crédito. Então, esses 2 pontos eu até entendo razoáveis, porque como é destinado ao pagamento de salário, o dinheiro não repassa ao empresário para que ele repasse para o seu empregado. Ele vai direto para uma conta salário do empregado e ele assim vai receber normalmente naqueles 2 meses, se assim a empresa entender. Agora, tem uma coisa, e você efetivamente não pode utilizar esse valor, esse dinheiro por uma finalidade diversa daquela, justamente por isso que o governo entendeu travar na conta salário. Agora nós temos aqui que eu falo da pegadinha, que me preocupa muito, né? Que é o parágrafo 4º da medida provisória, 944, que ele fala o seguinte, vou tomar a liberdade de ler, porque ele é um pouquinho extenso para vocês. Das possibilidades, né, que as pessoas que contratarem linha de crédito, elas não podem fazer, elas têm que respeitar. Não rescindir, sem justa causa, o contrato de trabalho de seus empregados no período compreendido entre a data da contratação da linha de crédito e o 60º dia após o recebimento da última parcela da linha de crédito. Aqui nós temos 2 interpretações. Aqueles que são mais simplistas que falam, então eu não posso rescindir por 60 dias, né? Porque é a última parcela. A última parcela que ele receber. Então são 60 dias que eu contratei o crédito, mais 60 dias da parcela do empregado. Essa é uma linha de visão que eu particularmente não concordo. Tem a segunda linha que é a mais preocupante no meu ponto de vista. Quando ele fala em receber 60 dias após o recebimento da última parcela da linha de crédito. O que eu não quero crer com isso? Que é o último valor que você financiou e está pagando para isso. Então, se você fizer um financiamento, por exemplo, de 12 meses, em tese, você não poderia demitir por 12 meses. Né? 60 dias após os últimos 12 meses. A não ser que você antecipe a quitação. Tá? Mas isso daqui é o... Ah, não, tá ótimo. Eu já estou finalizando aqui. Tá? Então, essa é uma parte mais preocupante que eu vejo aqui para vocês, tá? Nesse sentido de que o prazo para isso. Só que a própria medida provisória ela é omissa em certo ponto, porque ela fala se eu descumprir, tem o vencimento antecipado das parcelas. Ou seja, no aspecto trabalhista, mais uma vez, vai ser a divisão entre o judiciário que vai decidir tudo isso, tá bom? Eu só queria finalizar agora, gente, falando que essa é uma fase para a gente aqui de muita reflexão, de grandes ponderações, né, em que o capital, que nós somos empresários, e o trabalho, eles devem se unir efetivamente para substituir o conflito pela negociação, porque infelizmente, eu não estou muito, estou bem receoso com a grande quantidade de processos trabalhistas que virão justamente falando sobre isso, sobre esse tema das medidas provisórias. Bom, gente, em linhas gerais, era isso que eu queria falar. Eu agradeço muito, espero ter sido claro na explanação. Eu estou à disposição para que todos aqui abram para as perguntas. Estou à disposição para todos aqui. Espero ter sido salutar essa explanação. Obrigado, Marcelo, doutor Marcelo. Desculpe a gente dar pelo bate-papo aí, pedir para dar uma encurtada na parte final aí. E eu peço desculpas por não ter te colocado também que devíamos estipular, né, em torno de 30 minutos a palestra. Como não falei, realmente eu também sou culpado. Mas excelente palestra. Eu acho que nessa situação do coronavírus, a gente
está mudando uma série de coisas, e na parte jurídica também, e nada melhor do que os nossos homens da lei, né, que estejam bastante informados e que nos transmitam se a gente não está fazendo muita besteira em relação a essas medidas provisórias que estão sendo lançadas. Eu mesmo, nós usamos nas nossas clínicas as férias coletivas, nas 2 clínicas, e eu tenho uma terceira empresa onde eu tive que apelar para a redução da jornada, né? Eu sei que isso tem várias implicações, mas é a situação, né? A gente está realmente, não só a gente, todos nós estamos nesse barco, e vamos ver se todos nós conseguimos sair, de certa forma, ilesos dessa pandemia, tá? Então, ilesos ou menos traumatizados possível, né? Ou que saiamos com vida dessa situação, né? Infelizmente, existem situações fatais, situações que são letais, né? E, inclusive, no final, eu, como sendo da área médica, vou fazer uma brincadeirinha com vocês. Por isso, gostaria que o pessoal não nos abandonasse até o final da reunião. Acho que, de qualquer forma, muito obrigado, Dr. Marcelo, pela sua apresentação. E abro, então, um espaço aqui de mais ou menos 15 minutos para as perguntas dos companheiros. É só ativar o microfone e fazer as perguntas. Ok? Alguém gostaria já de se manifestar em relação à palestra do Dr. Marcelo? Presidente, rapidinho, presidente. Pela Sim. ordem, né? Claro. Gostaria que o pessoal colocasse o nome no chat, e acho umas 5 perguntas. Se a gente conseguir fazer isso em 15 minutos, depois a gente abre para mais alguma, pode ser? Perfeito, perfeito. Uhum. Nós estamos reservando aproximadamente 15 minutos para as perguntas. Eu vou pôr meu nome na lista aqui, mas eu não queria ser o primeiro, não. Alguém tem alguma pergunta? Pode ser o primeiro, Valdir. O Sidney queria o primeiro. É o primeiro. O Sidney. Vamos lá, Sidney. Ele, pelo jeito, ele tá... Deixa eu ver a pergunta dele. Ele tá sem áudio, não, Sidney. Acho que ele foi fazer um negócio lá, deu... Espero que ele não leve o celular. Pergunta, alguém abre o microfone do secretário. No caso do teletrabalho, como ficam os custos que o funcionário tem para efetuar o trabalho? Tais como internet, energia elétrica, equipamento, quando próprio? Essa é a pergunta dele. Excelente pergunta, hein? Não, isso é excelente mesmo, até porque assim, eu prometo ser o mais objetivo possível, gente. É que o tema é muito extenso, mas seria objetivo. A medida provisória e tanto a legislação, elas não falam sobre custos para o empregado, né? O que se tem feito muito é efetivamente um levantamento de que o empregado pode gastar, obviamente a gente sabe que aumenta a internet, energia elétrica, e aí a empresa faz um repasse para ele, tudo isso afixado no acordo individual, porque esse valor é uma contrapartida, não é uma questão salarial, tá? Então, em relação a isso, não vai incidir cargos trabalhistas e fiscais também. Então, por isso é importante você fixar isso no acordo coletivo, qualquer valor que você colocar à disposição do colaborador para isso, e para ser pago também no contra-cheque, fazendo link com o aditivo que você fez anteriormente. Mas, obrigatoriamente, não existe na legislação um padrão de pagamento, uma ordem de pagamento. É omisso, isso é uma discussão, isso é uma coisa que vai levantar muita briga lá na frente, Sidney. Espero ter respondido. Pode gerar reclamações trabalhistas, com certeza. Pode gerar, e por isso que eu oriento o empresário que se optar por fazer esse pagamento para ele, faça um aditivo do teletrabalho especificamente, especificando algumas coisas do contrato, que é muito importante, dentre eles, se haverá ou não alguma contribuição. Havendo essa contribuição, ela obviamente é uma indenização, ela não tem cunho salarial e vai ser pago no contra-cheque dele,
através da mesma rubrica, indenização, teletrabalho, alguma coisa assim, para amanhã depois até o próprio fisco, isso não incorporar em garantia, salário, férias, essas coisas. Bom, aí tem uma próxima que foi eu que fiz, né? É uma intuição. Eu até acho que em outro evento que eu assisti seu, eu fiz a pergunta: você acha que essas mudanças que foram feitas através das MP, do decreto de calamidade, poderão acarretar mudanças no futuro? Se pode, diante disso, para a preservação de emprego, podem gerar mudanças que melhorem a legislação trabalhista. Paulo, eu vou te responder efetivamente. Eu acho muito difícil isso acontecer num futuro muito próximo. Por quê? Efetivamente, o STF já sinalizou claramente que ele aceitou essa possibilidade de acordo individual em face da pandemia. Então, ele vinculou a pandemia com essa, eu vou utilizar uma palavra que não é correta, mas a flexibilização da Constituição Federal. Tá? Esse tipo de legislação, das medidas provisórias foram editadas, elas só poderiam fazer frente agora nas próximas realidades, no meu ponto de vista, através de uma PEC, né, que é uma proposta de emenda da Constituição, para que houvesse essa alteração. Acho muito difícil, ainda mais hoje em dia, no nosso cenário, agora vou sair do direito, tá? No cenário político atual, acho que isso não tem a mínima condição de acontecer, de efetivar no futuro próximo. Agora, se eu partir para o campo, tangenciar no campo do ser humano, eu acho sim que isso vai refletir sim a maior negociação, porque é uma cultura que nós brasileiros não temos de negociação entre empregado e empregador, até porque hoje, infelizmente, muitos empresários utilizam ainda de algumas formas não tão ortodoxas aí com seus colaboradores, mas eu acho que isso sim vai ser um motivo para mais para frente conscientização do trabalhador e do brasileiro. Mas em termos de legislação, penso eu, assim que cair essa decreto número 6 de calamidade pública, vai cair também as medidas provisórias por arrasto. Valdir, quer fazer a pergunta? Na verdade, não é uma pergunta, é uma observação. Me deixou muito preocupado aí, doutor. Eu acabei de fazer lá o empréstimo para fazer o pagamento dos colaboradores, né? E com certeza, infelizmente, vou ter que desligar alguns antes dos 36 meses. Tem até alguns na fila. E me deixou bem preocupado. É um fato que depois, se você tiver alguma informação maior, nos passe, por favor, porque é uma informação que ficou assim super preocupante. Eu te entendo perfeitamente. Isso é um assunto bem delicado. Não tem uma visão ainda muito clara sobre isso. Não tivemos nenhum julgamento, porque a própria medida provisória ela é contraditória. Ela fala assim, no parágrafo 4º, inciso 3º, que não pode rescindir até 60 dias a última parcela do crédito. E no parágrafo 5º, ela fala: o não atendimento a qualquer das obrigações que trata o parágrafo 4º, que nós estamos falando aqui, implica o vencimento antecipado da dívida. Ou seja, ela tem uma sanção administrativa, sabe? Então, vai colidir aqui efetivamente com o aspecto trabalhista. Mas isso é um ponto que eu vou ser sincero, eu já vi juiz falando que é 60 dias após o término do crédito, e eu já vi juiz falando que não, 60 dias após, são 120 dias, né? Os 2 meses que utilizou, mais os 2 meses para frente. Então, isso, eu entendo que talvez haja, com certo estudo, uma outra possibilidade. Há na CLT, depois da reforma trabalhista, a figura de uma rescisão contratual por acordo, em que há uma redução de direitos de ambas as partes. É legal isso, tá? Não é nada imoral nem ilegal. O colaborador, por exemplo, recebe o aviso prévio de 50%, a multa de 40% passa a ser de 20%, só que o colaborador não recebe, por exemplo, o seguro-desemprego, dentre essa figura jurídica. Então, talvez, em havendo uma rescisão por mútuo acordo, talvez você consiga escapar dessa figura, porque as duas partes transigiram para o fim da rescisão. Tá? Então, seria essa talvez uma possibilidade, debruçar mais a fundo para caso a caso, mas isso a gente não tem como cravar, viu? É bem complicado mesmo. Uma observação rápida: se a pessoa não faz
não cumpre a lei, no caso, se ela manda embora antes, qual que seria a penalidade? A penalidade da medida provisória para esse caso específico é simplesmente a antecipação das parcelas. É cunho administrativo. Tá? Estou falando do cunho administrativo entre o empresário e a agência que está fazendo o repasse do dinheiro. Tá? Então, alguém vai ter que denunciar e aí rescindiria esse contrato, todas as parcelas automaticamente venceriam automaticamente, os 36 meses, melhor dizendo. Agora, a minha única preocupação aqui é o aspecto trabalhista, porque se você antecipa, é banco, você vai conseguir, o banco vai te executar. Fatalmente você não deu uma garantia para fazer isso, a garantia foi a análise do seu crédito. Então você vai conseguir talvez negociar mais para frente com o banco, porque às vezes eles já analisaram o seu crédito, sabe que você tem um crédito para te conceder. Então esse é o aspecto jurídico entre duas pessoas jurídicas. Agora, o que me preocupa efetivamente é o aspecto jurídico entre pessoa jurídica e empregado. Isso é o maior preocupante, porque a gente não tem ainda um julgamento, zero de julgamento nesse sentido. Hein, doutor? Tem uma pergunta. É o seguinte, o funcionário tem um parente que está com suspeita de corona, né? Okay. E esses 15 dias de afastamento, como é que a empresa propõe? Dá os 15 dias, a empresa paga, é descontado em férias, ele já não tem mais nada, nem férias, nem nada para receber. Mas como é que a empresa se procede tendo um parente que está com suspeita? Se a gente falar agora, Mário, em suspeita, se o seu colaborador tiver se o seu colaborador não tiver nenhum tipo de doença, tá? E tem parente. Então, o colaborador não tem nenhum tipo de doença. O parente dele tem uma suspeita. Então, o que vale? Primeiro, é um comunicado para ele, para que ele tenha toda a cautela com esse parente. O primeiro ponto é o ponto educativo. Tá? O segundo ponto, você não pode, esse colaborador não pode ter como justificativa as ausências dele, porque ele não está acometido por doença. Se já não tiver férias mais para poder gozar, ou não quiser implicar numa redução, você pode, por exemplo, fazer um banco de horas com ele. Então, eu te deixo na sua casa por 15 dias, e esses 15 dias, eu vou lá na frente e você pagar para mim, pagar, que eu digo assim, trabalhar sem não receber horas extras, tá? Com até 2 horas por dia, ou num sábado, num feriado, alguma coisa assim, até completar o horário desses 15 dias. Mas, obrigatoriamente, Mário, faça um acordo individual entre ele, tá? Sente com ele, vou criar um banco de horas e vai criar um extrato como se fosse um extrato bancário. Eu tenho um crédito de 10 horas extras, você descansou mais 2 aqui, então passa a ser 8 e assim sucessivamente, ele assinando perfeitamente, guarde essa documentação. Minha sugestão, esse colaborador não tem qualquer impedimento para o trabalho, se não tiver nenhum por grupo de risco, ele não teria justificativa para abonar a falta dele, mas se for no seu caso como prevenção, colocar ele em banco de horas. É menos traumático nesse caso. Salvo se eu vi um julgamento muito recente de uma mãe que conseguiu uma liminar para cuidar do filho menor de idade por Covid-19. Aí é um outro assunto, por analogia, a mãe que amamenta, a mãe que leva seu filho para o médico. Então, por analogia, eu entendo nesse sentido. Mas se for um homem que tem um parente só que não necessariamente depende efetivamente dele, não vejo motivo para essa pessoa ter justificada as faltas, por exemplo. E no caso de uma possível retorno, ele voltar aos trabalhos, de repente eu posso demiti-lo e eu posso descontar essas horas que entrou no banco de horas? Pode fazer a decisão. Tá? Perfeito. Essa é a pergunta. Legal. Deixa eu só complementar uma pergunta que o Valdir fez. Para mim ficou claro. Por exemplo, eu me socorro desse crédito estabelecido pelo governo para pagamento de funcionário. Lá eu tenho 10 funcionários. Aí eu faço um empréstimo na situação que existe para pagamento dos 10. Aí, como o Valdir falou, demitiu um. Você falou que é antecipado, mas é antecipado somente relativo a um funcionário, né? Esse é um problema, Paulo. A lei é omissa. Ela fala que o não atendimento a qualquer das obrigações, ela vai antecipar as parcelas. Então, como ela fala que não pode rescindir no inciso anterior, se você rescindiu, você descumpriu uma das obrigações. Então, nesse caso, no meu entendimento, humildemente, é um todo. Tá?
Mas isso, assim, mais uma vez, óbvio, eu não sei como essa comunicação haverá. Se o Ministério do Emprego comunicará efetivamente à instituição que liberou o crédito, ou se o empregado fará uma denúncia para a instituição bancária nesse sentido. A gente não tem essa informação ainda, como isso vai acontecer. Até porque a lei de crédito não é tão antiga, né? É efetivamente um pouco recente. Então, essa é a minha preocupação. E tem um outro ponto. Se você manda embora o funcionário, por exemplo, no mês subsequente à contratação, você vai acabar perdendo os 2 meses, porque a instituição bancária vai depositar na conta salário dele. Não é por isso que não vai direto para o empresário, entendeu? Então, assim, é tudo muito novo, como eu te falei. A gente está trabalhando aqui em ovos da forma mais cautelosa possível. Porque... Oshima, seu som. O seu som, senhor Oshima. Isso. Oi. Vamos encerrar com a pergunta do Ivair, por favor. Isso, presidente. Do Ivair, por favor. Eu agradeço, gente. Desculpa a falta de bom senso aí. Que porque isso. o tempo já estava pegando, né? Eu tenho uma pergunta bem... Eu acho ela muito mais interessante para o meu lado aqui. A gente padece hoje na publicidade, no marketing principalmente, de um problema muito sério, e ele esbarra, para não dizer que é o maior causador, que é a legislação, tá? Na prática, tecnicamente, a gente poderia deixar todo mundo de publicidade trabalhando de casa. Isso há muito tempo. Há muito tempo. Na prática, nós vemos que tanto agências de publicidade quanto os próprios clientes, vamos puxar para o meu lado aqui, que é a Mastercard / Santander, vem um problema muito grande em deixar pessoas em casa. Só que, como todo bom banco, percebeu-se que a produção aumentou muito ficando em casa. Não tenha dúvida. Como todo bom banco, aumentou a produção, consequentemente você tem maior rentabilização, maior dinheiro, e mais dinheiro para banco é o pote de ouro ao fim do arco-íris. Para a legislação, agora, doutor, eu vou sair do Norma Agende e vou cair no Facultas Agende, tá? Para a legislação, a grande questão é possível que isso futuramente seja revisto? Eu falo sempre em vias de lei, tá? Isso pode ser revisto em algum momento, tipo... beleza, vamos flexibilizar aí a legislação de modo a atender o que eles tecnicamente já têm condição há muito tempo. Eu vou te responder pelo seguinte, de todas as propostas do governo, o teletrabalho, no meu ponto de vista, é o menos preocupante. Porque o que o governo fez, grosso modo, ele antecipou o prazo de 15 dias para, assim que terminar o teletrabalho, você voltar a trabalhar internamente na empresa. Hoje é 48 horas para a provisória. Então, em relação ao teletrabalho, para mim é muito mais tranquilo. Eu vou só te responder assim, essa pergunta por um outro viés também. Cultura do brasileiro. O brasileiro não é acostumado culturalmente a deixar os seus colaboradores trabalharem remotamente. Infelizmente, é questão cultural. Eu sempre rendi muito mais na minha casa por inúmeros aspectos, e hoje eu me pego começando a trabalhar às 7 da manhã e parando de trabalhar às 10 da noite. É a questão de sanidade, aí já entra um outro aspecto. Isso porque eu falo também, porque de documentação, justamente para você colocar os parâmetros. Eu tenho um colaborador, vou falar um exemplo meu prático, estava me mandando outro dia e-mail 11 horas da noite. Eu falei, pode parar. Registrei, pare com isso. Ele me respondeu, não, Marcelo, nesse dia eu comecei a trabalhar às 9, parei às 2, tive que fazer umas coisas particulares e voltei a trabalhar só às 6 da tarde. Falei, tudo bem, mas você já passou das 22, já tem que horário noturno, então já começa, sabe, é questão de cultural. Se o empresário conseguir ver lucro, como você está falando, é óbvio que ele vai começar a colocar o empregado a essa disponibilidade. E o empregado, por sua vez, tem que ter uma certa rotina para que isso não é acordar simplesmente com pijama e não nem tomar café na mesa trabalhando. Não dá. Pensa, acorda, toma um banho, toma um bom café da manhã, senta e trabalha normalmente, como se tivesse, troca de roupa, coloca uma outra roupa que não seja pijama e aí vai. Sabe? Então, são esses sentidos. Acho que os dois lados têm que se moldar. Em relação ao teletrabalho, eu acho que é muito tranquilo. Caindo a medida provisória, a única coisa, a questão procedimental, que já existe, sabe? Que isso não vai modificar muita coisa, vai. Tá. Muitíssimo obrigado. Nada, que é isso.
Excelente, doutor Marcelo. Excelente palestra, excelente desembaraço aí das questões que nos afligem para o futuro próximo, né? Que todos nós vamos defrontar. Todos são empresários, profissionais liberais. Vamos ter realmente muita briga pela frente aí, né? Muita. Tomara que não seja, né? Mas se estivermos vivos, tá bom demais, né? Sim, não. Eu acho que o grande desafio, só perdão de cortar, o grande desafio dessa quarentena é a gente sair dela com saúde e principalmente com sanidade mental. Porque não é fácil, o Jair falou, eu fico feliz de levar o lixo lá fora. Eu fico extremamente feliz quando eu tenho que passear com a minha cachorra aqui na frente, sabe? Então, hoje, para mim, comprar pão no mercado é uma maravilha. Eu agradeço a Deus que eu posso fazer isso. Mas a sanidade hoje é o grande desafio. Já era antes da pandemia e hoje mais ainda. Excelente. Bem, antes de fazer o encerramento e antes de fazer os agradecimentos, eu quero comentar. Estão me ouvindo? Estão me ouvindo? Eu quero comentar três aspectos. Isabela, deixa o papai falar um pouquinho, só para encerrar aqui, tá? Eu quero fazer 3 comentários durante a palestra que eu, por ser médico, eu fiquei observando e algumas dicas que eu vou passar para vocês rapidamente, e o assunto está relacionado, que a parte jurídica também está visando exatamente a pandemia atual, né? A primeira questão interessante que eu tive a ideia de computar, e gostaria de dar aqui o resultado, não totalmente 100% por conta... Eu tenho aqui 2 telas, né? Na minha tela aparece 9 na primeira tela e na segunda tela aparece mais 9 participantes dessa reunião. Então, eu fui contando as vezes em que vocês, companheiros e palestrantes, convidados, tocaram a mão no rosto, tá? E isso, não sei se vocês sabem, é uma questão muito importante que, da mesma forma que a máscara, nós temos que nos reeducar, tá? Outro dia eu ouvi uma palestra rápida, um comentário rapidamente, alguém que fez a palestra, e em cima disso os locutores falaram, quanto menos nós tocarmos o rosto, o cabelo, o óculos, quanto menos fizermos isso, menos chance teremos de estarmos nos contaminando, tá? E isso é extremamente importante. Então, e também nessa reportagem eu vi que, em média, uma pessoa toca o rosto cerca de 23 a 24 vezes, tá? E durante esse tempo todo, quando o Marcelo estava, desculpe, Marcelo, o doutor Marcelo estava fazendo sua palestra, eu fui contando nas 2 telas e olhem aqui o resultado, tá? Rapidamente, o companheiro Jefferson tocou o rosto 6 vezes, Valdir 4 vezes, Valéria 7, Bruno 2, Ivair 14, Marcelo 5, Marcelo palestrante 5, Ana só vi uma vez, Paulo Pardi 10 vezes, Aldair 4, Paulo Guzzo 10, 14, Ana Maria só vi 2 vezes, Marcos Piloto 15 vezes, Silvio, mesmo tendo entrado depois, Silvião, tocou 11 vezes, Sidney 14, Carla 4, Mário Cruz 8, Paraguaçu 3, Mucuno 4 e Oshima 6. Eu teve uma hora que eu mesmo me conscientizei e falei, caramba, agora eu tenho que tocar a mão no nariz porque está coçando o nariz, tá? Então, tudo isso são questões. É isso que agora o Paulo tocou, agora o óculos e o cabelo. Já tá, se você tivesse com a mão contaminada, você já está trazendo o vírus mais perto do seu olho, do seu nariz, e o gel, realmente, o gel é importante, tá? Então, esse é um ponto assim, bastante importante, é curiosidade, mas é muito sério, gente. Quanto menos vocês tocarem a sua parte cefálica, de modo geral, menos vocês estão, menos chance de vocês estarem contaminando. Porque se sua mão estiver contaminando, você está trazendo o vírus mais perto da porta de entrada do Covid-19, tá bom? Esse é um aspecto.
Outro aspecto rapidinho que eu queria falar é o sabonete no óculos. Eu vejo que uma boa parte dos nossos companheiros convidados usam óculos. Vocês sabem que ao utilizar a máscara, o óculos embaça pra caramba, né? Já viram aquele vídeo do sabonete? Todos já viram o vídeo do sabonete? Todos já viram o vídeo? Ótimo. Oshima, só uma observação. Só uso óculos depois de conhecer você. Eu não usava óculos antes, não. Tá bom. Então, rapidamente falando do sabonete, eu estou colocando essa outra dica, depois eu explico do privado, porque hoje 3 pacientes que eu vi me perguntei, você sabe o lance o óculos, a máscara te incomoda, amigo ou paciente, né? Puxa, doutor, eu uso porque eu tenho medo de morrer, né? Mas você sabe que dá para deixar o óculos sem embaçar? Isso eu perguntei, obviamente, dos pacientes que utilizam óculos, né? E aí expliquei a questão do sabonete. É realmente uma ótima dica, tá? E mais uma outra dica importante, isso que o Paulo está mostrando, do álcool em gel, spray, líquido e que seja, tá? Mas vocês se habituarem a utilizar a sua mão não dominante quando vocês supostamente poderiam estar se contaminando, tá? Então, vamos dizer, no seu prédio do escritório que você vai apertar o botão do elevador ou abrir a porta na porta de segurança, tal, utilize a sua mão não dominante. Que essa mão, a partir do momento quando você chegar num local seguro, você vai desinfetar, né? Usar o álcool gel e a outra mão, pelo menos, está protegida, tá? Então, são esses 3 cuidados básicos aí que eu achei interessante essa contagem aqui das vezes em que vocês colocam as mãos no rosto, no cabelo, nos olhos, no óculos, enfim. Tudo isso são fatores que vocês podem estar se contaminando com o coronavírus, tá? Oshima, saliva também não deixa o óculos embaçar, viu? Saliva também. Mergulhador gospe no óculos, na máscara de mergulho. É melhor o sabonete, viu? Se não tiver sabonete, dá uma cuspidinha na emergência. Mesmo, exatamente. Tá certíssimo, tá? Então, só que Vocês entenderam porque eu não deixei o vídeo aberto aqui, né? Só que o cuspe, você de repente pode estar contaminando o óculos, né? Enfim. Dando continuidade rapidamente, quero fazer meus agradecimentos ao Dr. Paulo Pardi, aos governadores assistentes, Mário Donizete. Eu nem vou abrir, viu, Marião? Se você quiser falar, você pode me pedir, mas a princípio vou abrir para vocês fazerem alguns comentários. O governador gosta de falar, de bater um papo aí com a gente, né? Ao governador assistente Marcelo Nelker, né? Palestrante, Dr. Marcelo Colaprieto Rodrigues, ao ex-companheiro adormecido, aí já exagerei, né? O companheiro adormecido, Ivair Bertolucci, apareça sempre, viu, Ivair? Ao Douglas, que está bocejando de sono que o Oshima está falando, né? Mas uma coisa que eu queria falar, viu, doutor Marcelo, quando o Paulo Gusto estava você, presidente, é bom que você está à vontade, né? Mas, Marcelo, uma coisa que eu queria falar, quando o Paulo fez a sua apresentação, estava vendo o seu currículo, nós somos da mesma cria da universidade, tá? Então, eu parabenizo mais uma vez pela sua excelente palestra e fico bastante feliz que somos da mesma universidade. Também sou da PUC São Paulo, que a medicina é lá em Sorocaba, né? E realmente fico contente quando encontro alguém da mesma universidade, tá? Acho que não estou esquecendo nada em relação aos agradecimentos. E, com isso, eu vou encerrar a reunião. Passamos um pouco do horário, peço desculpas. Vou encerrar a reunião. Agradeço a todos os convidados, palestrantes, companheiros e espero que tenha, pelo menos, conduzido razoavelmente bem a reunião dessa gestão. Muito obrigado, pessoal. Boa noite. Muito obrigado a todos. Obrigado pelo convite mais uma vez. Presidente, você esqueceu que espera que todos cheguem às suas casas, né? Muito Se ninguém faça nenhuma blitz. Não é? Casa já, né? A janta já está. E eu vou liberar a Isabela a voltar a falar, né?
Ô, Marcelo, obrigado aí pela palestra, pelas palavras de conhecimento, tá? E tenho certeza que vai ser de muita validade para nós. Obrigado. Eu queria falar uma coisa rapidinho. Nosso governador Mário, ele teve que sair porque acabou a energia da casa dele lá. Nosso secretário Sidney também teve os intempéries lá com Eu vi que ficou escuro lá. O meu companheiro, meu convidado também, ele perdeu a conexão, mas também por condição do norte do nosso secretário, ele não conseguiu voltar. E assim, podemos bater mais um papinho aqui. Obrigado ao nosso convidado Marcelo, uma palestra maravilhosa. O nosso convidado também, Ivair, também estender o nosso convite do companheiro Oshima, aí, presidente Oshima, está convidado às nossas reuniões virtuais e físicas também, viu, Ivair? Bem-vindo aí. Obrigado, Marcelo. Obrigado. Marcelo também, quando nós voltarmos presencialmente, estendo o convite para ir nos visitar também, viu? Já que você tem familiares, foi daqui de Guarulhos, você já conhece. É um prazer. Pessoal, eu estou indo também, olha, meu celular já está terminando a bateria. Parabéns, Marcelo, pela linda palestra. Presidente, foi uma condução muito boa, sua condução como presidente, viu? E boa noite a todos. Morrendo de saudade de todos os companheiros. Forte abraço, uma boa noite. Até a semana que vem, pessoal. Obrigado, Mocono. Graças a vocês, graças ao nosso secretário. Obrigado a todos. Boa noite, boa noite. Boa noite, pessoal. Boa noite a todos. Boa semana para todos. Obrigado, igualmente. Boa noite, gente. Bom descanso aí a todos. Boa noite, Pelota. Todo mundo. Valeu. Aí também. Então, Cuidado trabalhar um pouquinho pessoal. ainda. Eu vou trabalhar um pouquinho em casa, gente. Boa noite. Intercâmbio, né, governador? Obrigado. Intercâmbio. Consegue aí, Cidinho? Silvião, um abraço, Silvião. Somzão, Silvião. Sidney tá enrolado ainda, Sidney? Ei, Sidney, ó, tem um cara bom para levar uma tela. Ele quis pintar uma tela, não deu certo. Para levar um note para você, chama-se Calil. Cadê o Calil? Caiu a conexão dele? Valdir, uma coisa da campanha, final de semana? Não deu para falar muito não, companheiro, mas falei da situação, que tá legal, né? Que tá bacana. Então beleza. Então, gente, boa noite a todos, viu? Eu preciso sair agora, que o dever Ana, me chama. Oi. Não vai embora não, Ana. Você que falou, Ana. Tô só escutando. Tá tudo bem aí? Graças a Deus. Fora Como o é que tá a hora nervoso. ali? Muito nervoso. Oi? Muito nervoso. Quer ir para a fábrica? Meu Deus. Tá difícil. Eu tenho corrente na oficina lá. Eu acho que eu tô precisando. Vamos amarrar ele aí? Pode ser. Ana, tá preocupante, né? Tá ruim, né? Tá difícil pra todo mundo. Tá difícil. Tá muito difícil. A gente é uma luta por dia, uma guerra por dia, né? Mas vai dar certo. Se Deus quiser. É isso aí. E aí, Daí? Tudo bem, hein, Daí? Como é que tá o pessoal do seu prédio aí? Condomínio? Meu prédio é pequenininho, mas são todos idosos. Então mas fica tem gente todo contaminada mundo em aí? casa, ninguém sai. Aqui no meu prédio tem contaminado. Aqui dois apartamentos embaixo do meu tem uma família aqui reclusa, que está com Covid. Olha, aqui todos os velhinhos ficam trancados. Meu prédio só tem 12. Eu acho que uma das mais novas sou eu, pra você ter uma ideia. E fica todo mundo no seu apartamento, ninguém sai, então eu não sei. Mas no prédio do lado morreu uma vizinha com coronavírus, sim. E a gente está do lado do Salto Doce, né? Aliás, do Tiro Doce, do Unimed. A gente só ouve o pessoal contando que tem casos lá e tudo mais. Acho que vocês não devem ter visto hoje, mas o Roberto Samuel, que é o nosso amigo aí, radialista, faz nossos programas, a esposa dele está com Covid. Ele vai ficar 15 dias fora da TV, porque ele está bem idoso, tudo.
Então vai ficar 15 dias sem gravar por conta disso. Ah, é muito triste, gente. E eu descobri que eu sou uma boa dona de casa, viu? É? Eu sempre trabalhei fora e agora eu tenho que lavar, passar, cozinhar e consigo fazer tudo isso e cuidar do meu trabalho. Mas é legal, foi bom. Então, eu tô engordando aqui em casa, porque eu descobri que a melhor chefe que eu já conheci é minha esposa. Só fiquei sabendo agora, né? Que coisa boa. Eu falei para o meu irmão, a economia que a gente está fazendo dentro de casa, meu cartão de crédito está quase zerado. A gente compra comida, eu peço para entregar a comida, né? Entrega dura 2 semanas, não tem ainda restaurante nem nada. Eu falei, gente, estou fazendo uma baita de uma economia. Aqui em casa não tinha saleiro, o fogão tinha 10 anos, nunca tinha sido usado. Agora as coisas estão melhorando bastante. Pois é, você nem sabia que tinha uma chefe em casa, né? Então, você sabe, olha, comida nordestina da melhor qualidade. Oh, eu adoro. Tem um feijão aqui que nem convido vocês para comer, que é uma humilhação esse feijão aqui, viu? É uma delícia. Nem pode porque não gosta. Não. Ah, não, tá? A Valéria... feijão, não, eu tô engordando, não tem jeito. Eu sei que ela cozinha muito bem. A Valéria tá de letra isso daí. Cadê a Valéria? Já foi embora? Gente, só ficamos nós 5 aqui. Ah, tudo bem. Gente, vamos descansar? Eu vou descansar. Vamos. Boa noite, meu povo. Vou aproveitar para terminar. Eu tô trabalhando, eu tô com a empresa... Eu parei... Eu tô com a empresa aberta, né? Amanhã cedo eu tenho que estar ativa. Boa noite, gente. Fica com Deus. Boa noite. Boa noite. Tudo de bom para vocês. Saudade de vocês, tchau. Viu? Eu também. Tchau, gente. Beijo para todos. Beijo. Tá.